Como é difícil derrubar um governo e regime que luta para sobreviver. Não vejo uma opção real aqui além de atacar o próprio líder supremo e a liderança. Se não houver forte intervenção internacional, o protesto acabará e o regime deve seguir no poder. Amiad, obrigado por voltar ao podcast True West. Obrigado por me receberem novamente. Amiad, já faz quase 3 semanas e as imagens na tela são realmente de partir o coração. É difícil obter notícias precisas do Irã, mas vemos que só uma coisa impede a queda do regime iraniano. Centenas de milhares de pessoas, em sua maioria desarmadas, realizam atos de coragem, incendeiam ruas e são mortas a céu aberto. Ouvimos várias vezes o presidente dos Estados Unidos afirmar: a ajuda está chegando. Por favor, nos atualize sobre o Irã. Quais as opções e o que está acontecendo? Antes de tudo, precisamos ser honestos. Com fontes abertas é difícil saber. Já são mais de 100 horas sem internet no Irã. Dependemos principalmente dos vídeos enviados por quem está lá. É muito difícil conseguir qualquer coisa. E se você conseguir alguma coisa, há uma grande probabilidade de que seja o próprio governo enviando. E com, digamos, uma campanha para apoiar a agenda deles e não fatos reais. Então, estou levando tudo com um certo ceticismo aqui. Preciso ser muito honesto sobre a quantidade de conhecimento que qualquer pessoa tem sobre o que está acontecendo dentro do Irã. Talvez os governos tenham agentes, satélites e outros recursos, mas acho que o conhecimento, e é preciso ser muito claro quanto a isso, é muito limitado sobre o que realmente está acontecendo dentro do Irã. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se quisermos entender o quão difícil é derrubar um governo e um regime que está lutando por sua sobrevivência. Veja, por exemplo, a Síria. Desde 1976, cerca de 90% da população tentou se rebelar contra o regime de Assad. Hafez al-Assad e seu filho Bashar al-Assad. Foram 40 anos, incluindo 10 de guerra civil na Síria, para tentar derrubar um regime fraco. O Irã é muito diferente. Eles têm apoio de 20, não apenas 10, e são um regime muito organizado e forte. Derrubá-los é ainda mais difícil que na Síria. Quero ser bem honesto sobre a visão histórica quanto à capacidade da população no Irã. Segundo evidências de inteligência de fonte aberta, o número de manifestantes não atinge o nível dos protestos de 2018, somando apenas centenas de milhares de pessoas. Enquanto isso, não parece haver uma diferença real. A principal diferença é entre Trump e Obama. Na ocasião, Trump apoia o povo. Mas se quisermos expor as opções que Trump tem agora para usar força cinética com bombas de B-2S no Irã, elas são muito limitadas. Vamos mostrar as opções disponíveis. Ele pode atacar instalações nucleares, mas isso não importa, pois Israel e os Estados Unidos da América, especialmente Israel, já fizeram isso em junho. Ele pode atacar as forças sitiadas, a Guarda Revolucionária, mas são dezenas de milhares de pessoas. É uma operação real muito grande e complicada de executar. Ataque ao Irã, ele pode atacar a economia iraniana, isso é um problema porque destrói o povo iraniano. Não vejo outra opção além de atacar o líder supremo e a liderança. E aí, de novo, não se trata de um único líder. Existe um governo de verdade, existe uma infraestrutura e uma instituição reais que estão administrando o país. Do outro lado, você pode ver a população. Se você entende algo sobre a demografia iraniana, não sou especialista, mas conheço alguns fatos. É uma população muito diversa, 90% são xiitas, mas a diversidade étnica é muito grande. E o apoio da oposição? Eles são divididos em tribos, sem liderança ou organização unificada. Enfrentar um regime organizado com oposição fragmentada é ainda mais difícil que em outros casos. Recentemente estive no think tank da oposição iraniana em Washington e tive uma longa conversa com eles. Se você observar, todos citam o filho do Shah como futuro líder. No dia seguinte, ele já se posiciona. Eu também quero questionar isso porque ninguém quer que outra ditadura volte ao poder. A estrutura tribal do Irã tem identidades diversas e precisa de um país mais federativo, mas o filho do Shah nem propõe isso como solução.
Acho que a situação lá é mais complicada. Eu acho que mesmo que os rebeldes tenham sucesso, os manifestantes consigam prejudicar o regime, talvez até derrubá-lo, o que não há nenhuma evidência. Enquanto isso, criar uma alternativa real ao Irã é improvável no curto prazo. Voltando a 1979 e a queda do Shah, uma das principais questões com ele é: ele achava que enfrentaria uma crise econômica, uma crise liberal progressista. Ele não tinha certeza exatamente de onde isso viria. O que ele não previu foi que, na verdade, estava enfrentando um protesto religioso xiita. Uma das principais chaves que derrubaram o Shah foram os próprios funerais, ou seja, das pessoas que estavam sendo mortas, todos os manifestantes. É importante que os telespectadores entendam que funerais na fé islâmica xiita são públicos, não privados. As pessoas são chamadas de mártires quando isso acontece, e isso tem sido um ponto de ignição para protestos. A experiência dura 40 dias, então, se alguém morrer, o luto continua por esse período. Isso foi uma das principais razões da queda do Shah e da ascensão do regime revolucionário iraniano. Foram os primeiros a declarar mártires contra o Shah. Antes que percebesse, ele já enfrentava um protesto religioso. Temos cerca de 2.000 ou 3.000 mortos, mas há relatos de até 20.000 vítimas. Não sei se você tem mais informações. E estamos tendo protestos de martírio, o que é importante dizer que o regime não pode impedir, porque se eles impedirem o luto xiita, vai parecer que são anti-islã. Acha que isso pode virar um ponto de ignição fora de controle? Assim como derrubou o Shah, isso pode enfraquecer o regime ou ganhar tempo até possível envolvimento dos Estados Unidos da América. Duvido disso. Vejo muitas diferenças entre o fim dos anos 70 e o Irã atual. Uma delas é, antes de tudo, digamos, a obrigação religiosa da população. Se nos anos 1970, 60, 70% participavam das mesquitas semanalmente, hoje é 10%. Eles se identificam mais como ocidentais e tribos locais do que como xiitas, mas não são religiosos. Atualmente, a taxa de natalidade no Irã caiu de 6 bebês por mulher nos anos 1970 e 1980 para 1,7. Existe uma grande diferença cultural entre os anos 70, 80 e hoje. Além disso, há o contra-argumento. O Shah tinha limitações para usar força militar contra os manifestantes. E, na verdade, o mundo apoiou, de certa forma, os manifestantes aqui. O mundo apoia os manifestantes do outro lado. O regime está disposto a pagar o preço internacional, lutar contra isso e atirar nos manifestantes. Por isso, acho que não dá para comparar os dois. Se o regime quiser impedir os funerais, ele fará isso sem hesitar, se sentir que isso ameaça o seu poder. A principal diferença entre o Shah e o regime islâmico é que agora, como xiitas radicais, eles são fanáticos e lutarão por sua existência, pois sabem que a alternativa é morrer. Eventualmente, o ânimo dos manifestantes vai se esgotar. Eles se jogam na frente dos tiros e morrem nas ruas. Eventualmente, o ânimo vai acabar. Um protesto não pode continuar para sempre, a questão é, antes que esse protesto acabe. Sem forte intervenção internacional, o regime deve permanecer no poder. Qual é o ponto sem retorno, onde, se não ocorrer, tudo termina? O que isso implica para os aliados do Irã na região? Acho que isso não vai desaparecer tão facilmente. Eventualmente, porque há uma crise no Irã. Teherã não tem fronteira, há uma poluição do ar absurda, a moeda está desvalorizando, eles estão praticamente falidos financeiramente. Então não é uma situação binária em que você pode assumir que o Irã vai colapsar. E então nós teremos, tipo, Nirvana no Irã hoje, ou é como a continuação desse regime? Haverá alguma estrutura complicada com, digamos, cidades nas margens da periferia do Irã que começarão a se separar. Talvez seja um processo muito mais complicado. A crise financeira é real, a crise da água é real, a crise da eletricidade é real. O regime terá que enfrentar esses desafios, mas no dia seguinte ao protesto não consegue. Isso significa que há uma crise real no Irã, mas vai haver um longo período de transição entre a situação de hoje e até que o regime colapse totalmente com uma alternativa. Acho que o que vemos agora é o início da unificação da oposição para um longo prazo, talvez uma guerra civil. Acho que isso ocorrerá no Irã, de forma semelhante à Síria, e não como uma transição de 20 dias para o novo Shah assumir o comando.
Desculpe pelo pessimismo, mas o mundo funciona de outro jeito. A queda da Síria. Isso teria ocorrido sem Israel eliminar tantos representantes do Irã no Oriente Médio? E a guerra iniciada em 7 de outubro? Não, não poderia. Eles tentaram por uma década. Eles tinham o apoio da Rússia. E aqui talvez a Rússia os apoie, talvez a China os apoie. Eu acredito que até a China está apoiando eles. O eixo formado por Rússia, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Irã é real. O Irã tem vendido mísseis balísticos para a Rússia antes da invasão. Ucrânia. A relação militar deles é mais profunda do que imaginamos. Entenda, o Irã é o suporte industrial da Rússia. Eles estão vendendo gás para eles, estão vendendo gás para a China. Isso é um verdadeiro eixo de poderes e eles vão, de forma limitada, ajudá-los enquanto puderem. Estou analisando tudo isso. Sem o apoio russo, a Síria não teria durado 10 anos, mas a Rússia os ajudou agora. O ataque de Israel às forças xiitas do Hezbollah e o enfraquecimento do Irã ofereceram uma oportunidade real para os jihadistas apoiados pela Turquia, jihadistas sunitas, ajudarem a Síria. Então, os assuntos internacionais, os impérios do mundo, são profundamente influentes dentro do Irã. Isso ocorre novamente se você ampliar a perspectiva. Esta é uma verdadeira batalha entre, digamos, China, Rússia e Estados Unidos, com a Europa sentada no meio, porque a Europa está fraca hoje, mas essa é uma batalha real. Ter Trump apoiando os manifestantes é importante, mas insuficiente. Vamos recuar mais. China, Rússia, Coreia do Norte. Eles observam o que ocorre se o regime não for trocado e entendo você. Porém, insisto caso ele permaneça. Agora todos estão atentos e há um presidente cowboy como Donald Trump destemido. Ele já provou que consegue invadir países como a Venezuela, capturar o ditador e levá-lo com a esposa aos Estados Unidos da América para julgamento. Sem Trump na Casa Branca, os Estados Unidos da América ficam mais isolacionistas. Sem os Estados Unidos da América, quem poderia ser o futuro patrono deles para tentar derrubar esse regime? Quero dizer, se não for agora, mesmo que esteja em fogo baixo e haja comunidades na fronteira, mesmo que seja o Kurdistão iraniano. Aliás, os curdos ainda não entraram na luta. Falei com Rajar Barangi, que esteve aqui na semana passada, e ele disse que os curdos ainda aguardam para entrar. Pode ser que isso seja coordenado com os manifestantes para convocar reservas e manter o movimento forte. Mas se isso não acontecer, se não houver alguém como Trump para ajudar, o que poderia iniciar ou resolver essa situação no futuro? Primeiramente, não é preciso resolver isso futuramente. Não há obrigação de mudar o regime no Irã e talvez isso nunca ocorra. Acho que isso vai acontecer, pois há distância entre o regime e a população, mas não por forças internacionais. Vamos voltar. Em 2004, os Estados Unidos da América tomaram o controle do Iraque e Afeganistão. O Afeganistão está a leste e o Iraque a oeste do Irã. Os iranianos interromperam o plano nuclear em 2004 ao perceberem a aproximação dos americanos, deduzindo isso sem diálogo. Os Estados Unidos da América planejavam criar 2 bases e dominar o Irã. Era uma oportunidade real. Não era o plano, mas foi uma ótima chance de refletir e pensar no poder militar necessário para invadir o Irã. E as lições da estratégia neocon em geopolítica? Que haverá democracia em todos os lugares e mudança de regime, como no Iraque e no Afeganistão. É um fracasso total. Então, se os Estados Unidos, digamos que têm um trauma, transtorno de estresse pós-traumático, de tentar tomar conta de países e mudar seus regimes. Trump agiu de forma diferente na Venezuela. Ele enviou operações especiais, sem invasão terrestre ou tropas no solo, usando principalmente armas não letais. Entraram, pegaram Maduro e o levaram para um tribunal criminal. E agora ele está projetando poder, mas de uma forma muito limitada, desviando do fracasso dos neoconservadores da era Bush para uma nova era de operações especiais, eliminando o líder e assumindo o controle econômico do país. Isso é uma oportunidade no Irã? Isso é uma possibilidade? Eu duvido, pois aqui é muito diferente. É um país próximo da América, um país ocidental com minoria no poder e sem exército real ao redor. O problema com o Irã é que, além de ser longe, não há tropas americanas reais na região. Vamos dizer que a crise e o caos que virão após o colapso do regime, que pode ser o objetivo do governo americano, não são uma solução de verdade. Se novamente entendo o interesse americano,
Eles querem estabilidade no Oriente Médio para que possam lidar com o desafio da China. Qual é o desafio da China? A estratégia é desestabilizar o Oriente Médio, forçando os Estados Unidos da América a focar todos os esforços na região. Eles podem ignorar a China ou não investir em uma estratégia de longo prazo. Esse é o equilíbrio. Acredito que a China busca instabilidade e caos, enquanto Trump prefere estabilidade. Quem você acha que vence? Se não ocorrer, A questão é uma história contada pelo vencedor. Antes de tudo, é sempre a China na geopolítica. Eles não são um país imperialista, né? Eles cuidam da própria era, como o Extremo Oriente, querem controlar as áreas de Taiwan, das Filipinas, eles se importam com essa era. Trump é responsável pela ordem mundial, como mostra o grande plano estratégico da América que ele anunciou. Ele traz insights importantes. Em uma estratégia diferente, ele tenta forçar seus aliados, como Israel, como Japão, como Coreia do Sul, como Europa, a assumirem mais responsabilidade para diminuir a responsabilidade sobre a América. Esta é uma estratégia de longo prazo. Nenhuma força europeia pode assumir o Irã hoje. A Rússia não fará isso e Israel ainda não está pronto. Agora estamos exaustos da guerra, não há mais ninguém. Então a América está presa aqui. Então, o maior vencedor de tudo o que está acontecendo dentro do Irã, de qualquer forma, é a China. quero lançar uma ideia diferente. Se o regime do Irã cair, a Arábia Saudita pode ser a vencedora, já que seu maior inimigo estaria fora do caminho. Quando China, Coreia do Norte e Rússia buscarem um aliado estável no Oriente Médio, recorrerão à Arábia Saudita. Será o que restará. Estados Unidos no Ocidente, China no Oriente e Arábia Saudita no meio, sendo disputada por todos e podendo impor suas vontades, o que permite contornar Israel. Se o regime seguir bem, Trump, como você disse, não terá mais um Oriente Médio estável. Ele direcionará recursos à Arábia Saudita e dependerá apenas de Israel para buscar estabilidade no Oriente Médio. Acredito que a Arábia Saudita usa isso para tentar superar Israel, como ouvi recentemente. Ontem saiu uma reportagem na imprensa israelense. Há um importante intelectual saudita, Dr. Aziz Al-Khashoggi, que fez essa declaração, aparentemente em nome de Mohammed bin Salman e do regime. Ele afirmou que a Arábia Saudita não fará as pazes com Israel sem um Estado palestino. Ele disse que hoje é uma questão nacional na Arábia Saudita ter um Estado palestino. Eles já resistem e afirmam: ouça, Israel, não queremos paz com você, queremos um Estado palestino. Dizem isso porque contam com os Estados Unidos da América, apoio de qualquer forma, pois o Irã é o principal ator para os Estados Unidos da América, esteja no cenário ou não. Vou contestar esse argumento e afirmar que as ações da Arábia Saudita caíram recentemente por vários motivos. Primeiro, o gás. Os Estados Unidos agora exportam gás e petróleo, e não é mais necessário o Império do Oriente Médio, a Arábia Saudita, que antes fornecia muito petróleo e gás ao mundo. Primeiro ponto. Segundo, Mohammed bin Salman foi até Trump, mas nada aconteceu. Ele basicamente disse não para Trump. Agora, tendo o acordo, o corredor econômico Índia-Médio Oriente-Europa, a cadeia de suprimentos da Índia até o Mediterrâneo, passando pela Arábia Saudita e Israel, ainda é uma opção, sem declarar nada. Agora temos que analisar melhor na Arábia Saudita para entender o que dificulta um acordo real com Israel. Mohammed bin Salman planejava construir uma cidade, costa oeste da Arábia Saudita, chamada Neom, a linha, e ele cancelou todos esses projetos por causa do fracasso. É irrealista e não resolveu o problema central da Arábia Saudita, que tem uma população real. Uma matéria de jornal saiu há alguns dias que os Emirados cancelaram seus subsídios para estudantes em Londres por causa da influência da Irmandade Muçulmana. Eles disseram que temiam que seus estudantes se radicalizassem no Reino Unido. Eles percebem que os Emirados são um país com liderança, mas sem povo. Há cerca de 1 milhão de habitantes, o restante são funcionários importados sem direitos, praticamente escravos. A população real da Arábia Saudita apoia fortemente a Irmandade Muçulmana. Precisamos entender que ter uma população para um regime muçulmano secular, como Mohammed bin Salman, governando uma população religiosa, apesar disso. No entanto, você quer impor sua perspectiva secular e liberal à sua população. Existe um movimento contrário que apoia a Irmandade Muçulmana.
Novamente, este não é o espaço para entender em profundidade a perspectiva islâmica sobre liberdade e como a Irmandade Muçulmana é a solução para os radicais extremos no mundo muçulmano. Mas ele tem um problema com sua população e ele tem uma janela limitada de opções para não ir fortemente contra a sua população. E a população é composta por apoiadores da Irmandade Muçulmana, e eles odeiam Israel, diferente dos Emirados Árabes Unidos, que não têm população. São pessoas secularizadas, não islamistas, dispostas a acordos utilitaristas. Esse é o Bahrein, aqueles são os Emirados. E o Catar é um regime ligado à Irmandade Muçulmana, com população composta por seus membros. E o fato de que ontem Trump anunciou a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista é importante. Mas dá para ver claramente onde ele fez isso no Egito, Jordânia e Líbano. É isso. A Irmandade Muçulmana é definida por lei lá como ilegal, assim como na Arábia Saudita, onde eles têm um problema. Definir eles como ilegais não ajuda realmente a combatê-los. Por que digo isso? O colapso do Irã pouco ajuda a Arábia Saudita, que segue presa ao regime islâmico. Eles têm muito dinheiro, mas estão perdendo e o potencial financeiro diminui. Acho que a Arábia Saudita não ganhará aqui. Dr. Aziz Al-Shaghian. Ele destacou isso. A Arábia Saudita ficou muito irritada quando o primeiro-ministro Netanyahu afirmou em fevereiro que o país deveria aceitar e criar um Estado palestino em seu território, gerando grande repercussão por lá. A família real saudita ficou desconcertada e segue irritada até hoje. Fico pensando nos acordos de Abraão após o Irã. Pode acontecer em 2 semanas ou 2 meses. Eles vão sentar à mesa e conversar. Nada de dividir Jerusalém. O plano saudita propõe Estado palestino e paz com Israel, incluindo Jerusalém Oriental. Eles vão se reunir com o presidente Trump e Israel para dizer exatamente o que você falou ao povo. Estamos limitados pelo aumento da influência da Irmandade Muçulmana e não podemos avançar sem um Estado palestino. O que impede Trump de simplesmente dizer: Israel, feche o acordo? Trump não confia nos palestinos nem em um Estado palestino. Talvez o próximo presidente trate disso, mas foi Trump. Não há opção para isso, e você pode ver o que ele está fazendo agora. Ele está anunciando os acordos de Abraão com o Cazaquistão. Acredito que a Indonésia vai aderir, provavelmente em algumas semanas ou meses, não tenho certeza, mas acho que isso vai ocorrer próximo às eleições de novembro. Fechamos acordo com a Somalilândia, alternativa à Arábia Saudita no Estreito de Bab el-Mandeb. Israel busca alternativas e a Arábia Saudita não é prioridade. Se exigirem um preço alto de Israel por esses acordos, não precisamos disso agora. A vantagem para Israel neste acordo é que hoje vendemos equipamentos militares para eles. Então eles precisam de Israel hoje mais do que Israel precisa deles, se o preço for um Estado palestino. Não precisamos mais de vocês, do seu petróleo ou apoio. Seu exército nos estreitos não é forte. Vocês precisam mais de nós do que nós de vocês. Israel não quer mais acordo com eles. Se Israel aderir aos acordos de Abraão, espero que, ao pedir a divisão de Jerusalém e um Estado palestino, a Arábia Saudita encontre representantes israelenses, que vão dizer: me desculpe. Nós somos os herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó. Esta terra nos foi dada, cedida a Abraão, Isaque e Jacó. Você sugere dividir Jerusalém, nossa capital sagrada. Por que não dividir Meca, então? É uma questão de orgulho nacional ancestral. Devem dizer à Arábia Saudita: se o assunto é Jerusalém, encerre a conversa. Concordo que Israel não tem interesse em pagar qualquer preço por um acordo com a Arábia Saudita. Agora você pode zombar ou insultá-los, como dividir Meca. Não acho inteligente na geopolítica, mas é possível fazer. Israel deve ignorar a Arábia Saudita internacionalmente, já que seu valor está caindo por vários motivos. Israel deve focar no que faz melhor. Agora possui um grande mercado de armas para a Europa. Israel deve reforçar seu exército e ampliar sua influência no Oriente Médio. Prepare-se para novos conflitos com Gaza, Líbano, possivelmente Irã e futuramente com os sunitas Turquia, Catar e Egito. É aí que Israel precisa estar hoje e definitivamente construir sua economia. A Arábia Saudita não se encaixa em toda essa equação. Entrando no Irã, a principal receita do país vem da venda de gás. Correto, para lugares como China e lugares como Rússia, se isso está indo para China e Rússia. Que capacidade os Estados Unidos da América têm de estrangular o Irã? E as sanções de retorno automático?
O Ocidente consegue cortar receitas vindas da China e Rússia? Pode explicar? Então, há muitas sanções sobre o Irã. Em primeiro grau, é chamado de exportação direta de gás do Irã, que está sancionada. Agora aplicaram sanções de segundo grau. Quem compra deles também é sancionado, afetando a Índia e outros. A Venezuela participava, ajudando a lavar gás iraniano e outros itens. Então, Trump está tentando fechar a capacidade do Irã de exportar e fazer a economia colapsar. É por isso que ele anunciou ontem 25 tarifas sobre países que compram do Irã. Qualquer coisa que seja, essa é a guerra econômica dele. Acredito que isso é mais eficiente a longo prazo do que uma guerra direta, mas exigirá tempo e o povo terá que reassumir. Trump está tentando não abordar o trauma pós-intervenção de assumir a mudança de regime em outros países e nem sequer falar sobre isso como uma opção. Ele tenta influenciar o país para permitir que a oposição assuma o controle, mas infelizmente ela é fraca no Irã. Então, é um problema real, eu acho. Isolar o Irã, deixá-lo colapsar economicamente com as sanções, com os problemas internos que eles têm, que eles mesmos causaram. Acho que essa é a melhor estratégia, mas vai custar tempo e vidas da oposição. Se o povo iraniano não conseguir assumir sua vida, governo e oferecer alternativa, o problema é deles. O objetivo é enfraquecer o Irã e não derrubá-lo ou transformá-lo em novo refúgio. Não somos os únicos observando isso. Moscou e Pequim também estão atentos. Quero dizer, temos todos esses países ao redor do mundo observando o que está acontecendo agora no Irã. Eles veem que está cambaleando. Já não é mais um aliado forte no Oriente Médio para o eixo do mal. Vou chamar de liderado, digamos, pela China, que está tentando tirar os Estados Unidos da política global, de ser a única hegemonia no mundo. Qual será o próximo grande alvo deles no Oriente Médio? A estratégia de Trump é evitar a guerra e não buscar um ganha-ganha. O que ele fez com Maduro é uma estratégia para evitar uma guerra em Taiwan. Ele anunciou que o orçamento militar para 2027 subirá de 1 trilhão para 15 trilhões de dólares. Isso é um recado. Quero evitar a guerra criando infraestrutura e forças armadas suficientes para dissuadir a China de agir. Qualquer ação militar ao redor do mundo pelo eixo do mal que você explicou, só acontece por causa da fraqueza do Ocidente. Esse é o equilíbrio. Trump faz algo importante. A Venezuela foi um divisor de águas internacionais. Há uma imagem engraçada do Babylon B mostrando um B2 com a legenda Lei Internacional. Existe uma maneira, essa habilidade do Trump de cruzar todas as fronteiras, fazer o que quiser de forma inteligente, de uma maneira muito capaz. Os militares americanos demonstraram grande habilidade em operações especiais e contra-operações contra os Kutim. Quero lembrar aos nossos ouvintes que a Marinha Americana perdeu 3 F-18S na operação contra os Kutim, sem nenhum resultado real. Em destruir o regime Houthi, ou suas forças militares, ou suas capacidades de mísseis, eles lançavam mísseis contra a Marinha Americana e Israel, mas só após Israel destruir e eliminar o governo, algo mudou. Eu acho que Trump está copiando a estratégia israelense e eliminando essas lideranças. Mas a longo prazo, Trump está tentando evitar a guerra, mas mostrando que está disposto a usar o poder. Acredito que os conflitos vão se acalmar globalmente, inclusive no Oriente Médio. O grande desafio de Trump agora será lidar com Rússia, Ucrânia, China e Taiwan. Por que Rússia e Ucrânia? Rússia e Ucrânia? Precisamos saber que não há um exército de verdade na Europa entre a Rússia e a Normandia. Não há nada no meio. Além dos Estados Unidos da América, só a Turquia tem exército relevante na OTAN, mas não apoiará europeus contra a Rússia. E a Rússia sabe disso agora. Quanto mais a Rússia não está vencendo a guerra, eles não estão perdendo, mas também não estão vencendo a guerra. É literalmente a Primeira Guerra Mundial, com drones. Eles estão perdendo soldados o suficiente, mas tem cerca de 200 milhões de pessoas para recrutar jovens agora, estão prejudicando a economia deles, mas isso faz parte da estratégia deles. No início do ano passado, Trump pensava que a Rússia seria pragmática e buscaria um acordo. Mas nenhum dos lados quer acordo e duvido que a guerra termine. Então, qual seria a solução do Putin? A única solução
é tentar abrir uma segunda frente diante da Europa, colocá-los em situação difícil e ameaçá-los para que busquem solução e compromisso sobre a Ucrânia. Na verdade, estou mais preocupado com uma guerra na Europa contra a Rússia. Isso, novamente, no interesse chinês, vai desviar as capacidades americanas para a Europa em vez de direcioná-las para a China. O problema é que a Europa não está formando um exército de fato, enquanto a da Alemanha anunciou que vai recrutar soldados obrigatoriamente. Eles estão comprando tanques, a Alemanha tem 300 ou 400 e vai adquirir mais 100, não é um exército de verdade. Israel tem 1.300 tanques. Entendo os números. A Rússia perdeu muitos na guerra, mas ainda possui milhares. O verdadeiro desafio, eu acho, será a Europa. Se Putin sentir que está perdendo a guerra, ele vai abrir uma segunda frente. Comentando sobre o avanço da Rússia pela Ucrânia e as possíveis tensões na Europa. Desde 7 de outubro, a Europa boicota Israel. Por meses, boicotaram Israel. Vários países apoiaram a Palestina ou cortaram laços com Israel. Nos últimos meses, quase todos esses países removeram discretamente as sanções. A venda de armas de Israel bate recorde, com a maior parte destinada à Europa, incluindo Alemanha e França. Até a Irlanda, antes grande inimiga de Israel, abandonou o boicote. Israel agora ajuda a Europa a reforçar defesas contra a Rússia. Você pode falar sobre isso? Claro. As opções europeias são limitadas, pois não há indústria militar real na Europa. Os Estados Unidos da América não venderão armas a eles, pois precisam comprar as próprias. Eles expandiram muito sua indústria militar nos últimos anos e vão ampliá-la ainda mais. Eles nunca vão comprar da Turquia, então Israel é o próximo na fila em capacidade militar. Eles precisam comprar de nós, a experiência de campo. É importante elogiar Gideon Sa'ar, ministro das Relações Exteriores de Israel. Isso está funcionando lado a lado com Netanyahu aqui, aproveitando nossas capacidades da indústria militar para assuntos internacionais e geopolítica. Acho que o público precisa mudar sua perspectiva sobre Israel. Israel virou império local ao cunhar a moeda do Pax Israeliana. Hoje, Israel foi o primeiro a reconhecer a Somalilândia, abriu portas, mas nada mudou. Agora reconhecemos o país, trabalhamos juntos, delegações somalis vêm aqui e Gideon Sa'ar visitou o local. Essa é uma estratégia de um império que está tentando lutar 200 quilos acima do seu peso no mundo geopolítico. Isso se deve à indústria militar, que lidera a Europa, e à necessidade europeia de criar um exército, o que é positivo. Israel deve continuar com essa estratégia. Israel deve expandir sua economia, expandir suas capacidades militares, expandir sua, influência global, de muitas maneiras trabalhando lado a lado com Trump. Por outro lado, essa é uma conversa recente entre Trump e Netanyahu, tema de nossas discussões nos últimos anos. Suspender o apoio militar dos Estados Unidos da América a Israel para garantir sua independência. Em vez de receber doações militares dos Estados Unidos, deveríamos comprar tudo o que precisamos deles pagando em dinheiro, porque Israel precisa se ver como um aliado dos Estados Unidos, não como um cliente dos Estados Unidos. Estamos repetindo isso nas últimas conversas que tivemos, mas essa é uma estratégia real agora. Israel, e se você ler novamente a grande estratégia da América de Trump, verá que ela busca aliados fortes, não está procurando clientes. O que ocorreu nos últimos 50, 60 anos após a Guerra Fria, quando os Estados Unidos da América passaram a controlar o mundo? Éramos o policial e guardião do mundo, especialmente do Ocidente. Isso custou caro aos Estados Unidos, deixou o país endividado e permitiu que os europeus enfraquecessem sem exército real. Trump percebeu isso e recuou, deixando os europeus lutarem sozinhos. Sentir necessidade de construir um exército pode ser positivo para o mundo. No mundo ocidental, apenas Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Israel possuem exército de verdade atualmente. Os europeus não têm. Somos um dos principais aliados dos Estados Unidos, garantindo estabilidade no Oriente Médio para que invistam seus interesses na China. Quero que dê um zoom novamente. Estamos em um B2 indo para o Irã e quero que a gente ouça a voz do senador Lindsey Graham de mais cedo hoje, quando perguntaram a ele o que significa o Trump ficar dizendo: a ajuda está a caminho, certo? Já foi dito várias e várias vezes. A ajuda está a caminho, a ajuda está a caminho, a ajuda está a caminho.
Faz uma semana e meia que Trump disse que a ajuda viria, mas nada aconteceu no Irã. Ele afirma que a virada da campanha será determinada pelo presidente Trump. Sem tropas terrestres, mas cumprindo a promessa de desencadear o inferno sagrado sobre o regime que ultrapassou todos os limites. Uma onda massiva de ataques militares, ataques cibernéticos e operações psicológicas é o núcleo da mensagem. A ajuda está a caminho. Israel, ao que me parece, é a chave para realizar muitas dessas ondas de ataques militares. Fico curioso, quem realiza mais ataques cibernéticos e operações psicológicas dentro do Irã? Israel parece muito infiltrado lá. Quanto isso pode afetar Israel? Minha resposta é: se quer atirar, atire, não fale. Não se negocia com o Irã. O que negociar? O que esperar deles sem agir se nunca agem? O fato de Trump ter sequestrado ou capturado Maduro é que ele provou que pode fazer isso. E havia espaço para negociação. Antes de negociar com o Irã, você negociou pelas últimas 2 décadas. Nada aconteceu, você não conseguiu nada deles, você não confia em negociação. Eles não vão desistir do regime sem força agora. E sobre ataques cibernéticos, o que isso quer dizer? O que você impediria no Irã e o que ocorre depois? Acho que é um grande apoio espiritual. De novo, duvido que os Estados Unidos tenham bombas suficientes para realizar uma operação de verdade no Irã. Isso será significativo na quantidade de Mark 8.4 e bombas de meia ou 1/4 de tonelada para realmente influenciar o que ocorre no Irã. Para operações de longo prazo, a intervenção cirúrgica deve ser só na liderança, como fizemos e Israel fez com os Qutim. E, novamente, eu duvido da capacidade deles de fazer isso hoje. E se algo acontecer, será isso. E, novamente, o resultado disso será muito limitado, porque ainda existe uma instituição, ainda existe um governo de verdade, ainda existe um país de verdade, e a oposição não está pronta. Então, eu respeito o espírito. Eles sustentam isso com ações reais? Eu quero questionar isso. Diante disso, acho que devemos encerrar. Se pudéssemos pegar o telefone agora e falar com os manifestantes nas ruas do Irã, o que você diria a eles, Amiad? Primeiramente, boa sorte. Todo protesto deve trazer alternativa. O fato de eles não estarem unificados sob uma liderança, ou pelo menos com uma agenda comum para todas as pessoas, esse é o principal problema deles. Não há unificação da oposição no Irã, o que impede que eles derrubem o regime. E, no fim das contas, eu acho que isso mostra que eles realmente não têm um problema profundo com o regime. Acho que o Irã enfrenta sérios problemas, os iranianos vivem uma situação difícil e não vejo solução duradoura. Talvez, em vez das bombas que possam cair sobre o regime, ocorra outro tipo de influência aérea, aconteça ou não. Talvez. A maior contribuição que pode ser dada para isso é, de alguma forma, pegar esses manifestantes usando qualquer influência, quando a internet voltar, para tentar fazê-los se unirem em torno de uma causa comum. Porque, como você disse, se eles estiverem divididos, uma casa dividida não pode permanecer de pé. Se você está dizendo que isso é o principal fator que os impede de assumir o controle, então talvez já seja tarde demais para desta vez. Talvez eles coloquem as coisas em ordem e da próxima vez que vierem, será como um ponto de laser, atingindo diretamente aquele regime. Acredito que sim. Foram 30 anos de protestos e ainda não conseguiram de novo. Não sei o suficiente sobre o Irã para entender por que isso nunca ocorreu, mas no fim, essa é a única forma de derrubar o regime. Mas a alternativa que discuti com o grupo de estudos em Washington, Distrito de Colômbia, estava fora de questão. Para uma federação em que cada tribo, cada identidade étnica local teria seu próprio governo. Novamente, essa é a minha perspectiva de fora sobre o que está acontecendo lá. O fato de que apenas centenas de milhares estão participando do protesto e o restante, de um total de 90 milhões de pessoas, não está. Essa é outra questão sobre o que acontece lá dentro. Não sei o suficiente para entender os bastidores. De fora parece que não vai acabar bem para eles a longo prazo. Sabe, Amiad, uma das coisas que eu mais respeito e um dos principais motivos pelos quais eu gosto que você venha nesse podcast é que você não se deixa levar pelo hype das ondas. Quero dizer, se você ligar a Fox ou a CNN ou olhar no X, todo mundo está falando sobre a queda do regime. É iminente e essa visão meio nirvana você nos traz de volta à realidade. Espero que você esteja errado, mas acho que isso quase nunca aconteceu neste podcast. Precisamos ser realistas sobre a situação,
pois o Irã pode não trazer a grande mudança no Oriente Médio que esperamos. Amiad, muito obrigado por estar conosco e, como sempre, esperamos vê-lo novamente no podcast True East. Muito obrigado mais uma vez.